Faça uma excepcional noite. Eu queria compartilhar algo a respeito de um drive mental que eu tenho. Mas antes eu queria dizer o seguinte: como é que está sendo isso para você? Porque muitos de vocês me dão alguns feedbacks tímidos aí, principalmente quem convive comigo, né, no trabalho. Mas eu queria saber mais de vocês, né? Se isso está fazendo sentido, se isso está se tornando reflexões, quantas dessas coisas você está colocando em prática na sua vida e como que isso está impactando? Porque relembrando, né, para quem não estava desde o primeiro dia, eu entrei nesse ano em uma mentoria chamada O Pior Ano da Sua Vida, né? Que ela tem esse propósito de destravar aí uma década de resultados em um ano, principalmente ao abraçar as suas dores, encarar os seus medos, e por isso é o pior ano. E eu devo dizer, assim, até com um certo orgulho, que eu tenho feito isso, assim, com muita coragem, né? E digamos, o subtítulo dessa mentoria é O Jogo da Vida. Eu já falei um pouco em dois vídeos de transbordo sobre esses dois títulos, né? E como quando você passa a encarar as coisas como um jogo, né? Você tem uma perspectiva diferente das coisas, e é justamente esse drive que eu queria falar. Eu tô instalado, né, esse drive aí, ganha o jogo quem? E, na verdade, quando você começa a perceber isso como algo que você tem para se divertir, que existe regras, e que se você pegar alguma malandragem ali, você tem uma chance maior de vencer, é, a maneira com que você passa a aprender as coisas, ela é totalmente ressignificada. E isso é muito legal, tá? Não vou dar nenhum exemplo nesse momento, assim, porque eu quero que fique essa reflexão. E os exemplos que eu tenho no momento eles são muito bestas, né? Mas eles já têm dado resultado. Aguardem aí que eu trago mais. Bom, mas até o próprio processo da minha saúde ele está baseado nisso, né? Ele, como eu já expliquei, ele está baseado em modelagem. Eu modelei uma pessoa que perdeu coisa de 150 quilos, né? Era uma daquelas pessoas de programa de TV e hoje o cara é fisiculturista e tal, né? Então, claro que eu fui modelar alguém que precisava de um resultado muito mais agressivo que o meu, mas as poucas e constantes coisas que ele fez eu estou aplicando e tem dado certo comigo, né? Afinal de contas, em 2 semanas eu perdi 7 quilos e eu nunca tinha conseguido um feito como esse na minha vida, né? Aliás, perdi não, né? Porque quem perde encontra, eu eliminei. Mas, enfim, esse drive é uma coisa muito interessante de você colocar a teste na sua vida e eu realmente recomendo que você o faça. Mas o que eu queria falar hoje, em especial, né, em caráter de transbordo, é que assim, muito antes da mentoria, né, eu passei muitos anos em terapia. Sempre que a coisa apertava, eu acabava fugindo, né? Mas por que que eu estou dizendo isso? Por que que eu estou compartilhando isso? Porque conceitos como ressignificar, conceitos como autoconhecimento, né? Eles, de certa forma, eram parte do meu vocabulário porque eu passei por esse processo diversas vezes, por vários anos e com profissionais diferentes. Mas a terapia ela é muito boa assim para que você aprenda a compreender como você pensa. Então, ela é mais uma ferramenta para que você conheça algumas coisas que foram instaladas em você. Não necessariamente, né, os profissionais eles se atrevem a sugerir ferramentas para que você mude, né? E veja só, tá uma música bem alta aqui porque eu estou meio distraído. Mas veja só, esse processo da terapia ele vai passar principalmente assim pelos seus traumas. E a gente já viu aqui que traumas e bloqueios são coisas diferentes. Os traumas a gente meio que fica repetindo para tentar ressignificar, enquanto que os bloqueios são coisas que nos travam, são comportamentos que acontecem, mas que você não consegue evitar porque você está bloqueado com aquilo. É, mas inerente a tudo isso é o processo de se conhecer. E eu não sei quantos de vocês já fizeram uma jornada desse tipo, de ter um compromisso em se conhecer, entender como é que os principais eventos da sua vida repercutiram na maneira que você enxerga o mundo, né? Quando a gente estuda a análise do discurso, né, ela vai dizer que é uma disciplina que vai dizer que não existe discurso imparcial. Outro dia até eu brinquei porque a Mônica falou, né, que o pessoal que ia fazer a formatura, os discursos da formatura, eles tinham que fazer discursos imparciais. Eu falei assim, só na teoria, né? Porque a análise do discurso, ela vai pregar que isso é impossível. E realmente é verdade, porque toda vez que alguém está falando algo, está falando de um ponto de vista. Então, qualquer momento que eu fale aqui
sobre um assunto, eu vou estar falando sobre alguns filtros que são inerentes à minha pessoa, né? A idade que eu tenho, o lugar que eu vivo, as coisas que eu estudei, tudo isso no nível ainda inconsciente antes de chegar na minha opinião de fato, né? Que é formada a partir daquilo que eu tenho como valores e princípios e daquilo que eu observei dentro da minha realidade e a maneira que eu interpretei a minha realidade. Por isso que a opinião é um negócio tão interessante, porque ela está muito conectada com a maneira que você interpreta as coisas, a maneira que você compreende o jogo, né? Então a gente sempre fala que aqueles mais geniais em qualquer esporte, isso do futebol, xadrez, é aqueles que enxergam um espaço, enxergam uma característica onde a maior parte das pessoas ou dos jogadores não consegue enxergar. Então eu queria convidar você hoje a fazer esse mergulho para dentro de você mesmo e realmente buscar se analisar. Se você não souber por onde começar, apenas liste. Teve uma tarefa que eu fiz 5 anos atrás e acho que foi o princípio de tudo o que está acontecendo hoje, né? Eu procurei um caderno e eu listei 100 fatos sobre mim. Eu percebi o quanto era difícil fazer isso e você vai ver que realmente é muito trabalhoso, porque você vai, em dados momentos, até se perguntar o que é relevante. Mas não pense muito, só coloque no papel, porque você vai começar a notar padrões. Você vai começar a notar como que a sua cabeça funciona, como que você responde a certas coisas e por que algumas coisas que são tão intensas na sua vida, para o bem ou para o mal, são coisas que é, foram lapidando você à medida que você foi crescendo. E a boa notícia é que você pode tanto reforçar isso, se é algo que você acredita que vai te trazer retorno, quanto é algo que você pode ir eliminando. E uma provocação mental que eu quero deixar para que você pense é assim: se você não é quem você quer ser, busque referências de quem é e finja até que você se torne. Tá? Isso foi uma coisa que eu aprendi e que deu muito certo. Se você não é um grande líder, mas precisa ser, faça de conta que é. Encontre aqueles que são e imite esse comportamento como se ele fosse natural seu, até que chegue o momento que ele seja, tá? Em inglês se diz fake it till you make it, né? Finge até que você consiga fazer. E esse desafio é ainda mais distante quando você fala fake it till you become it, né? Então finja até que você se torne. Você pode procurar, tem TED Talk sobre isso. E eu queria deixar uma recomendação, né, para que você visse com muito carinho, né, os conteúdos da Brené Brown. Eu tive muito contato com muitas coisas diferentes, até por conta do meu tempo de sala de aula, né, e trabalhando língua estrangeira, a gente tem a oportunidade de falar sobre diversos assuntos com diversas pessoas. Isso foi muito enriquecedor na minha caminhada. É, mas hoje, assim, onde nesse momento da vida que eu estou vivendo, que é um processo realmente muito intenso, é, transformacional, né? E eu vejo que tudo que eu vi dessa autora, né, ele faz muito sentido, porque ela aborda, né, coisas que são muito básicas da humanidade, assim, muito cruas mesmo, né? Ela trata o relacionamento do ser humano com a vergonha, com a vulnerabilidade. Então, dentro daqueles pilares da identidade, ela chega muito a fundo no pilar das emoções e do intelecto, né? Então fica aí a dica para você conhecer mais o trabalho da Brené Brown. Eu vou adorar falar sobre isso. Se não tiver com tempo para ler os livros, assista às palestras, porque eu tenho certeza que você vai colher muitas coisas interessantes de lá. Inclusive esse código aí, né? Se você não é, finja até que você se torne, tá? Mas qualquer coisa que você queira construir, ontem nós falamos sobre alicerce, sobre reconstrução, sobre a necessidade de desconstruir. Qualquer coisa que você queira fazer nesse sentido, você só vai saber se você entender onde estão as suas bases. Então, eu senti que faltou dizer isso ontem, né? Se você realmente quer reconstruir, porque você percebe que assim não está bom, você precisa cavar fundo, entender os seus alicerces, entender sobre o que você foi construído. Boa parte dessas coisas elas estão moldando a sua reação até hoje. Então, encare e tenha em mente que um grande prédio, no primeiro ano, é só escavação. Então é muito pouco que vai ser visto do lado de fora, né? Eu mesmo me considero hoje um prédio em escavação. Ainda estou fazendo toda essa fundação para depois subir a estrutura e descer com o acabamento final. Tá bom? É, continue
perseverando nisso tudo aí e contem comigo para entrar nessa jornada, né? Eu quero que vocês vão comigo. Tamo junto, câmera travada, não por muito tempo, mas tamo junto até depois do fim.